Olá, espero que você esteja em paz, com saúde e vivendo sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é o 7º domingo da Páscoa. No próximo domingo será o domingo de Pentecostes. Por isso, na mensagem de hoje, vamos refletir sobre as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quero acolher e saudá-los, a você e a sua família, com as palavras de Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 18. Lá Jesus nos diz o seguinte: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Veja que estas palavras se referem ao envio do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Ou seja, Jesus já estava preparando os discípulos para a sua partida em definitivo, mas ele disse que eu estarei ou continuarei a estar com vocês ao enviar então o Espírito Santo. Queremos assim então refletir sobre a ação do Espírito Santo através da igreja ao longo da história, em especial ali no início da igreja cristã, a partir dos relatos de Atos, capítulo 2. Vamos ouvir primeiramente uma música, depois vamos refletir então juntos na palavra de Deus. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a visão e a missão de Deus para a igreja? Você já parou para pensar sobre isso? Ou seja, o que é uma comunidade missionária? O que é uma comunidade missional? Uma comunidade que cumpre os propósitos de Deus para ela no seu presente momento, onde ela se encontra, não importa se é num centro urbano, se é no interior, não importa se é na Europa ou na América do Sul. Veja que para muitas pessoas a igreja é um lugar indiferente, de pessoas sem nada em comum, fazendo coisas sem propósito e sem relevância para a própria vida cotidiana daqueles que ali estão envolvidos. Alguns têm a igreja para a prática apenas rituais, como por exemplo o batismo, o casamento, a Santa Ceia e o sepultamento. Mas para você, o que é a igreja? Como será que a Bíblia descreve a natureza da igreja? Lucas, inclusive, nos dá a resposta no livro de Atos dos Apóstolos. Veja que depois dele escrever os acontecimentos do dia de Pentecostes e de explicar o ocorrido no sermão de Pedro, centralizado na pessoa de Jesus, Lucas ele apresenta as consequências do Pentecostes, dando-nos uma pequena amostra de uma igreja missional cheia do Espírito Santo. A igreja certamente não começou no dia de Pentecostes, mas desde Abraão, há mais de 4.000 anos antes. No Pentecostes, sim, o povo de Deus se tornou o corpo de Cristo cheio do Espírito Santo. Então, quais são as marcas que caracterizam e distinguem a igreja do primeiro século? Para respondermos a esta pergunta, precisamos examinar a primeira igreja de Jerusalém. E este olhar deve ser realista, sem idealizações. Devemos olhar de tal forma que também a gente possa ver na igreja primitiva as suas falhas, sem omitir, claro, as hipocrisias, as rivalidades,
a própria imoralidade e as heresias que também haviam naquele tempo, assim como estas mesmas falhas perturbam a igreja atual. Mas uma coisa é certa, a igreja primitiva, com todas as suas falhas e excessos, ela era radical e profundamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos então o seguinte: como era a vida prática da igreja do primeiro século? Que evidências teriam dado da presença e do poder do Espírito Santo? Se pudermos descobrir isso, estaremos no caminho certo para afirmar ou mesmo reafirmar as marcas de uma igreja viva também no século XXI. Então vamos à leitura de Atos capítulo 2, o verso 37 a 47. Após a pregação de Pedro, ficaram todos aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistiam com eles: Salvem-se desta geração corrompida, pois quem aceitar a mensagem será batizado, e naquele dia, inclusive, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles aí viviam todos dedicando-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam ali o pão e de casa em casa participavam de refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo, inclusive, a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Primeiramente, vamos considerar que a autenticidade da presença do Espírito Santo na igreja de Jerusalém destacam-se a partir da vida desses discípulos algumas características, algumas posturas e a própria autenticidade da igreja sem omitir as suas falhas. Primeiro, diz ali a palavra que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja que uma igreja missional, ela se dedica ao estudo da palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os novos convertidos, cheios do Espírito Santo, eles não desfrutaram de uma experiência mística que os levaram a negligenciar o próprio intelecto e o uso da razão, e nem desprezavam a teologia ou pararam de pensar. Te pergunto, você agora, nesses dias, olhando para uma semana ou para o último mês, você tem estudado a Bíblia com regularidade? Com quem você tem feito isso? Percebemos que os primeiros cristãos não dispensaram o ensino de mestres humanos por talvez acharem que o Espírito Santo seria o único a ensiná-los diretamente a palavra de Deus, como muitos pressupõem. Eles sabiam que Jesus havia indicado e deixado pessoas capacitadas para isso, para ensinar a palavra de Deus, nas quais eram também confirmados por meio dos seus dons e os frutos que estes praticavam. Talvez você se pergunta, considerando que não temos mais apóstolos como Pedro, Paulo e João, como poderíamos nos dedicar hoje ao ensino dos apóstolos? Veja que existe uma maneira, que é de submeter-nos ao ensino do Novo Testamento, pois foi através, então, dele que o ensino dos apóstolos chegou até nós. Por isso, devemos considerar que a fidelidade e o próprio compromisso ao ensino dos apóstolos é a primeira marca de uma igreja autêntica e missional. Agora, um segundo aspecto
uma segunda característica desta primeira igreja ou das primeiras igrejas cristãs e que também são marcas ainda cultivadas até o presente tempo pelas igrejas saudáveis, pelas igrejas que crescem, que alcançam novas pessoas e conseguem edificar as pessoas que fazem parte daquela igreja local. Veja que eles mantinham-se unidos e eles tinham tudo em comum. Talvez uma das coisas que mais é necessário no nosso tempo, marcado pelo individualismo, é a relação, é a comunhão, o cultivo de relacionamentos entre irmãos e irmãs na fé. Esta segunda marca é a marca de uma igreja que vive em comunidade, que vive estando juntos para praticar as boas obras, para o cultivo do primeiro item que a gente já destacou, que é o estudo da palavra. Ter tudo em comum, veja, se expressa através, claro, e primeiramente na graça de Deus, pois a comunhão autêntica é uma comunhão trinitariana, ou seja, ela é baseada na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos fatores podem nos separar, como etnia, nacionalidade, cultura, gênero e idade, mas estamos unidos, veja, pelo mesmo Pai, o mesmo Salvador e o mesmo Espírito que nos habilita. Então a prática da igreja primitiva de ter tudo em comum se dava devido, claro, ao primeiro fruto do Espírito, o amor. E isso se expressava no compartilhar de seus bens, de seus dons, do seu tempo. Não que isso iria resolver, claro, os problemas da humanidade, como talvez aí a pobreza, mas porque eles assim a praticavam de forma solidária, eis aí o cultivo de um princípio cristão que nós não podemos negligenciar no presente tempo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja, claro, generosa, que vive em comunhão, pois Deus é generoso e vive numa relação trinitária. Assim também deve ser com o seu povo, com a sua igreja. A terceira questão que a gente percebe como característica essencial de uma igreja saudável e que fez parte da igreja após logo Pentecostes é que eles se dedicavam ao partir do pão e à prática de orações. Veja que uma igreja viva, ela ensina a palavra de Deus e ela é interessada em pessoas. Ela é também uma igreja, então, que adora, que cultua junto, que participa e celebra o amor de Deus em comunidade. Veja que o partir do pão, que era algo comum para as igrejas, e ainda continuam sendo, é uma clara alusão à ceia do Senhor, seguido aí de uma refeição também comunitária. Veja que as orações que aqui é indicado, elas vão nos mostrar que a prática do culto e da reunião de orações era algo comum para a igreja primitiva, como é comum para uma igreja saudável e para um cristão saudável estar cultivando estas práticas. Um aspecto, então, que chama a atenção com relação ao culto, ao celebrar o amor de Deus na igreja primitiva, é o seu equilíbrio entre a prática de um culto formal e informal. O que isso significa? Bom, a adoração, naquele contexto, ocorria no templo e nas casas. Não havia, então, uma separação entre a adoração formal e informal. Assim, nós também somos convidados a praticar ainda hoje a adoração e a celebração comunitária, seja de forma formal, litúrgica no templo, e também a cultivá-lo em pequenos grupos, de uma forma informal, espontânea, e também nas casas ou em qualquer outro lugar. Veja que uma característica da adoração na igreja primitiva era sua alegria e humildade. O cristianismo, ele traz em sua natureza uma manifestação de adoração autêntica, de pura alegria, e eles não perdiam a própria reverência para com Deus. Veja que no verso 43, onde nos diz que todos estavam cheios de temor, isso retrata e destaca o quanto eles temiam, amando e servindo a Deus com alegria e com espontaneidade. Veja que o culto de celebração ao amor de Deus naquele contexto era uma mistura de assombro e também de humildade. Uma igreja, então, que é missional, uma igreja que cumpre o propósito de Deus na sua existência, é uma igreja que celebra, que cultua, que se encontra com os irmãos e as irmãs para celebrarem um culto comunitário, como também eles não abrem mão da importância
de se reunir em pequenos grupos para também ali estudar a palavra de Deus, repartir o pão, ter momentos de comunhão juntos. A quarta questão que a gente pode perceber a partir então do livro de Atos e das igrejas primitivas era que elas eram estimadas por todas as pessoas ao seu redor. Veja que as igrejas elas eram bem vistas pelos de fora, pelos não cristãos. Vimos então até aqui que o ensino, a comunhão e o próprio celebrar do culto na igreja primitiva, estas três então atividades que eles se dedicavam, se referem à vida interior da igreja e não nos diz nada sobre a expansão e a ação da igreja no mundo. Agora, se ficarmos só com o verso 42, teremos aí uma imagem talvez distorcida e bem desequilibrada da igreja primitiva. Pois o verso 42, lido de forma isolada, ela vai dar-nos uma impressão de que a igreja estaria vivendo em um gueto, preocupado só com seus problemas pessoais e estaria ignorando a difícil condição daqueles que não conheciam a mensagem do Evangelho. Mas não era bem assim. Veja que o verso 47 corrige uma possível distorção quanto ao versículo 42, pois ele apresenta 3 lições sobre evangelismo da igreja primitiva. E são estas. Primeiro, que o próprio Senhor Jesus estava envolvido na prática do evangelismo. E isso é fundamental considerarmos ainda no nosso tempo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele enviou o Espírito Santo para dar consciência, guiar e capacitar a igreja para a obra de evangelização. Veja que o texto ele diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É claro que isso acontecia pela prática da pregação dos apóstolos, também do testemunho diário dos cristãos e inclusive também da comunhão amorosa que eles cultivavam. Mas veja, só Jesus pode abrir os olhos do cego, só Ele pode destapar os ouvidos do surdo e dar vida aos mortos. Assim, Ele acrescentava pessoas à igreja como membros e não apenas como sócios. Uma segunda característica é que Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Veja que Jesus ele não acrescentava as pessoas sem salvá-las, como também não salva ninguém sem acrescentá-las, na vida comunitária. A salvação e a filiação à igreja andam juntas. Um cristão, veja, sozinho, é uma igreja, assim como um só tijolo poderia ser uma casa. Sabemos que isso é um absurdo e não é possível. Então, em outras palavras, considere que você não é a igreja sozinho. A igreja é um corpo constituído de membros, ou seja, um membro desgarrado do corpo sinaliza a sua própria morte e não poderá praticar os frutos que ele deveria estar praticando ao estar ligado ao corpo de Cristo. E uma terceira característica é que a lição maior aí e fundamental é que Jesus fazia as duas coisas diariamente. Não era pontualmente, não era através de programas de evangelização. Eles tinham uma cultura, uma espiritualidade evangelizadora. Jesus então salvava e acrescentava diariamente mais pessoas à igreja. É bem destacado isso no texto. Logo, precisamos entender que o evangelismo não era uma atividade ocasional, acontecia dia após dia. Precisamos então recuperar, inclusive, esta visão em nosso próprio tempo, porque tudo o que fazemos como igreja deveria de ser uma prática missionária, não somente na igreja, nos programas da igreja, mas sim nos 7 dias da semana, a gente deve buscar ser missionais. Por exemplo, Atos 1:8 nos lembra que vamos receber ou receberíamos o Espírito Santo. Quem é cristão é porque ele recebeu o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é ter vitalidade em sua vida. E receber o Espírito Santo para quê? Para sermos testemunhas. Veja aí uma intencionalidade. É algo fundamental para a nossa vida, termos intencionalidade. Por que estamos aí? Porque Deus nos chamou. Qual é a nossa vocação como cristãos? E veja que existe um terceiro aspecto que é a mobilidade.
sermos testemunhas tanto em Jerusalém, na Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então veja, não importa onde, não importa o dia, você foi chamado para ser missionário ali onde Deus te colocou. E Ele irá te capacitar a falar ao coração das pessoas e de testemunhar do Evangelho às pessoas que você convive no dia a dia, seja da tua família, amigos e colegas de trabalho, da escola ou a vizinhança. Então, precisamos considerar uma tensão, também no livro de Atos, entre a igreja de Jerusalém e a igreja posterior de Antioquia. Veja que a igreja de Jerusalém, mais no início, ela acaba se tornando uma igreja determinada a ser aquilo para um momento específico apenas, né? Ser evangelística, ser uma igreja marcada por comunhão, de alcançar pessoas, de se dedicar ao ensino dos apóstolos. Ela acaba se tornando uma igreja voltada só para si, algo que nós não fomos criados e chamados para ser. Veja que a igreja de Jerusalém ela passa a representar aqueles que resistem ao mover de Deus num momento secundário. Um grande, então, equívoco também de todos os cristãos e igrejas ao longo da história é que, tomados por suas preferências, inconscientemente, elas querem controlar a ação do Espírito Santo de Deus e aí elas vêm estabelecer uma agenda formando a própria igreja, subvertendo, então, a ação do Espírito Santo, que é livre, atua quando, onde, como quiser. Veja que a igreja de Jerusalém, que deveria ser caracterizada pela obediência do Espírito Santo, ela passa a dar ouvidos somente à agenda dos seus membros e quando deveria de ser uma comunidade dinâmica e missional por sua forma estratégica, ela passou a ser uma instituição consolidada a defender os interesses de seus próprios membros. E isso é ruim. Veja que, ao contrário, a comunidade ou a igreja de Antioquia é caracterizada pela diversidade cultural, por unidade de propósito e compromisso com a agenda de Deus, conforme Atos capítulo 13, os versos 1 e 3. Antioquia, então, ela se revela ser uma igreja sensível ao Espírito Santo de Deus e também comprometida com a agenda de Deus, ou com a missão de Deus, em outras palavras. Ela entra, então, para a história como sendo testemunha de Cristo às outras nações, a outros povos. Para concluir, então, esta mensagem, quero relembrar rapidamente as 4 marcas de uma igreja missional destacada, então, por Lucas, onde vemos claramente que todos dizem respeito aos relacionamentos, né, que marcaram a vida da primeira igreja cristã, ou das primeiras igrejas cristãs. Primeiro, elas se relacionavam com os apóstolos, elas davam valor ao ensino bíblico. Segundo, eles se relacionavam uns com os outros, eles tinham vida em comunhão. Terceiro, eles se relacionavam com Deus, eles tinham vida de adoração, vida de oração. E quarto, eles se relacionavam com o mundo, eles evangelizavam de uma forma natural, de uma forma espontânea. Eles tinham isso como DNA, essas marcas do ensino, da comunhão, da adoração e do evangelismo. Que possamos atentar, então, às palavras do reformador Martinho Lutero, que nos traz uma advertência e também um chamado a nos humilhar. Ele diz o seguinte: fiz uma promessa com Deus que Ele não me mandasse nenhuma visão, nem mais sonhos e nem anjos, porque eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas que me dão instrução abundante e tudo aquilo que eu preciso para conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Veja que só assim podemos, como igreja, nos aproximar da essência da igreja cristã primitiva, o seu testemunho dado ali com fidelidade e sensibilidade ao agir e o mover do Espírito Santo. Ou seja, precisamos ser fiéis ao ensino dos apóstolos, estudar a palavra de Deus em comunidade, estar envolvido, em comunhão amorosa com outros irmãos e irmãs e vivermos uma vida de adoração sincera, proporcionando assim também, naturalmente, que o evangelismo aconteça de forma contínua e constantemente. Por isso quero desafiá-lo a se comprometer a estudar as Escrituras de uma forma séria e constante,
sabendo que, se o fizer, você vai precisar fazê-lo, claro, com outras pessoas, que é a busca da vida em comunhão. E juntos vamos perceber, claro, a importância também de orarmos uns pelos outros, que é o contexto do culto ou da adoração, não importa se é no templo, nas casas ou em qualquer outro lugar. E de forma natural, a consequência será que vamos nos tornando aí instrumentos nas mãos de Deus para influenciar outras pessoas. Ou seja, o evangelismo irá acontecer naturalmente através das nossas vidas quando nós estivermos cultivando todas as disciplinas espirituais que nos tornam saudáveis, estudo e oração da palavra de Deus e a vida em comunhão. Então, eu te pergunto, o que você precisa para começar a viver como um discípulo de Jesus? Talvez de fé, arrependimento, conhecimento ou o próprio esclarecimento sobre a fé cristã? Talvez nascer de novo? Ou talvez você precise de uma Bíblia ou de uma versão bíblica melhor para que você compreenda o texto bíblico, a leitura e o estudo da palavra. Ou talvez você precise começar um pequeno grupo ou participar de um pequeno grupo de comunhão. Ou talvez ser membro de uma igreja local. Quero te convidar para a gente encerrar esse momento de reflexão orando. Assim como você está aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Bendito Senhor, Tu que fizeste com que toda a Escritura Sagrada fosse escrita para o nosso próprio aprendizado, pedimos que Tu nos ajude a ouvi-la, também a ler, guardar e aprender e também saber digeri-la para que, com paciência e pelo conforto de Tua própria Santa Palavra, possamos abraçar e apegar-nos firmemente à esperança da vida eterna que Tu nos tens dado através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, pedimos, enche-nos com o Teu Espírito para que nós também testemunhemos de Jesus Cristo a todas as pessoas. Mostra-nos o que podemos fazer para levar adiante o Teu propósito de amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Gostaria de animar a você que tem condições e que talvez se sente livre para fazê-lo. Estamos convidando a você a retornar conosco aos cultos presenciais que já acontecem aqui no centro, na parte da manhã, nos domingos, 9h30 e também à noite, às 19 horas, no Salão Nobre do CEP, no Colégio Evangélico. E também nos bairros, conforme o calendário, de 15 em 15 dias. Você pode estar aí participando e praticando isso que a gente também acabou de ouvir. É praticar a vida em comunhão, estudo da palavra. Claro, se você não se sente ainda apto a isso, né, a tua consciência ainda não permite, que você também se sinta em paz de ainda esperar para mais um tempo de poder estar conosco. Também quero animar a você que pode contribuir com a diaconia da nossa comunidade para ajudar pessoas em suas necessidades. Agradeço a você que já vem contribuindo e contribuiu até o presente tempo. Que a graça, então, do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja contigo. Uma abençoada semana, seja tu uma bênção, um abraço e até o nosso próximo encontro.